Torcicolo em bebês é postural ou congênito? Existem duas classificações principais dos torcicolos em bebês, que é o torcicolo congênito e o torcicolo postural. E qual a diferença entre eles, né? Quando a gente fala do torcicolo congênito, basicamente é um torcicolo em que o bebê nasce com ele, onde as más formações que faz com que o bebê desenvolva esse torcicolo ocorrem no período intrauterino. Quando a gente fala do torcicolo postural, a gente vai ter questões relacionadas ao momento do parto ou também após o período do nascimento do bebê. Quando estamos falando do torcicolo muscular congênito propriamente dito, nós estamos falando de uma anormalidade ou de uma má formação ou encurtamento do músculo esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui da região cervical, tá? No torcicolo muscular congênito, pode cursar com um encurtamento desse músculo e também, né, com a presença de um nódulo, que seria como se fosse uma fibrose, por uma hemorragia que acontece nesse músculo durante a formação do bebê no período intrauterino. E nesse caso, as características principais, quando a gente tem um envolvimento do músculo esternocleidomastoide, é a gente observar que o bebê ele vai cursar com uma flexão lateral por causa do encurtamento desse músculo e, consequentemente, com uma rotação contralateral, que é um movimento quando a gente tem uma ação unilateral do músculo esternocleidomastoide, certo? No torcicolo em que não tem a presença do nódulo nesse músculo, vai cursar com uma rigidez importante. Então, na palpação, muitas vezes a gente não vai perceber a presença de um nódulo, mas a gente vai perceber a presença de uma rigidez importante do músculo esternocleidomastoide. Então, num torcicolo postural, além da gente pensar no músculo esternocleidomastoide, a gente tem que pensar também em outras estruturas. Dentre elas, né, basicamente, a gente vai pensar também nos músculos escalenos, tá? Pois os músculos escalenos, eles têm a sua origem aqui na região cervical e fazem a sua inserção aqui nas primeiras costelas. E isso muitas vezes faz essa compensação postural que o bebê tem, né, de ter essa adaptação não somente aqui da região cervical, mas também relacionado aqui às primeiras costelas. Outra questão que é muito importante a gente levar em consideração é a transição aqui da região de cervical alta, a relação do occipital com a primeira e segunda vértebra cervical. Então, as disfunções relacionadas à cervical alta, elas estão muito presentes, principalmente durante o parto, né? Seja num parto normal, como eu falei, ou num parto cesárea, tá? Então, se a gente pensar no parto normal, essa articulação, né, entre o occipital e o atlas, ela é uma articulação muito trabalhada nesse momento, pois o bebê ele tem que fazer vários movimentos ali de região cervical alta para o próprio nascimento, pensando no parto vaginal. No momento da cesárea, muitas vezes ocorre uma distensão dessa região aqui cervical pelo movimento que precisa ser feito para retirar o bebê. São coisas que são do processo realmente do nascimento do bebê, mas que podem gerar tensões em que vai gerar alterações que podem vir a desenvolver aí um torcicolo postural. Então, é muito importante, né, para o fisioterapeuta que trabalha com bebês que têm torcicolo, além de ter o conhecimento sobre o envolvimento da parte muscular, a gente precisa também estar avaliando toda essa parte articular, movimentos de flexão e extensão relacionadas à cervical alta, movimentos relacionados à lateroflexão e também à rotação. Disfunções na região cervical alta geram um padrão que a gente conhece de torcicolo, onde a gente vai ter uma flexão lateral com uma rotação contralateral, certo, gente? Então é bem importante a gente entender que muitas vezes o torcicolo, o problema não está somente no esternocleidomastoide, tem muito mais coisa envolvida que precisa ser avaliada para ter um melhor tratamento.